Sabona, Sabona, Hakuna Matata. Hoje a gente vai falar de natureza. Natureza, aquele verde, os animais, as flores. Não! Isso também é natureza animal, né? Natureza... Quais naturezas a gente tem? Natureza humana? Natureza divina? Quais reinos a gente conhece? Reino animal, reino vegetal, reino mineral... Quais naturezas você conhece? Quais reinos você conhece? A palavra fala que a natureza aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Em outro texto fala que Deus nos fez participantes da sua natureza divina. O que isso tudo tem a ver comigo e com você? Talvez você já tenha aprendido, já tenha ouvido falar, já tenha lido a respeito, que nós somos um ser triuno. Né? Deus nos fez corpo, alma e espírito. E talvez em alguma explicação ou em algum estudo, você sempre entendeu que o espírito é que tem que dominar, porque você é um espírito que habita num corpo e se relaciona através da alma. Eu sei, eu também aprendi esse conceito. Mas eu quero te convidar hoje a ampliar esse entendimento. Esse entendimento não está errado. Tá? Você sim é um espírito, porque Deus é espírito e Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos colocou, né? Ele colocou do seu espírito, dele, uma parte dele, quando Ele soprou sobre aquele boneco de barro. Então Ele colocou esse espírito dentro de um corpo. E dentro desse corpo existe uma alma que se relaciona, que guarda sentimentos, que expressa emoções, que fala de vontades, pensamentos. Então, esse conceito ele não está errado, mas ele precisa ser ampliado e aprofundado. Vamos fazer isso agora? Vamos pensar assim, eu tenho corpo, alma e espírito dentro de uma coisa só. Então, talvez a nossa primeira falha, que gera aí muitos sentimentos contraditórios e muitas frustrações, porque a gente não consegue lidar com isso, ou fica se culpando, eu tenho que orar mais porque eu não consegui dominar, ou porque eu não consegui realizar tal coisa, porque a gente não entende exatamente que essas três coisas são uma só. A gente quer dividir as partes e a gente quer dar maior importância para uma ou para outra. Quando, na verdade, Deus criou tudo junto. E se eles estiverem alinhados e em perfeito equilíbrio, exercendo domínio entre os três, ou melhor, manifestando a natureza divina, você não dá importância mais para um do que para outro. Porque corpo, alma e espírito, eles só podem manifestar naturezas. Nós temos a natureza terrena, a natureza carnal, a natureza demoníaca, a natureza pecaminosa. Faz todas parte de um mesmo reino, o reino das trevas, o império das trevas. E nós temos a natureza divina, reino de luz, reino do Filho do seu amor, da onde Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para esse reino. Então, muitas vezes a gente fala e ensinou e já leu que não, porque a gente nasceu com a natureza pecaminosa por causa de Adão e desde sempre a gente já nasce em pecado e a gente quer classificar que um bebezinho recém-nascido tem tanto pecado quanto uma pessoa que já viveu alguns anos. Ao mesmo tempo, quando você pergunta, tudo bem, mas e se um bebê morrer, ele vai para o céu? A mesma pessoa que respondeu isso fala assim, vai, porque ele ainda não sabe o que é pecado, ele ainda não discerne o que é certo e errado. Então eu não entendo, se ele nasceu na natureza pecaminosa, mas ele não tem pecado porque ele não discerne o que é certo e errado, ele vai ou não vai? Ele tem ou não tem essa natureza? Vamos pensar um pouquinho mais ampliado. Nós nascemos nessa terra e nós recebemos correspondentes e marcas que fazem com que essa natureza pecaminosa se manifeste desde o nosso nascimento, desde o primeiro berro que você deu assim que você saiu da barriga da sua mãe. Só que até que você assimile essas coisas, essas situações que você sofreu, não no sentido destrutivo e negativo da palavra, tá? Mas você sofreu alegrias, você recebeu impactos, você recebeu estímulos, e você foi guardando essas informações. Até que você manifeste com consciência,
Você está ali como um bebezinho só esponjinha, sugando, sugando, sugando e não sabendo muito bem o que fazer com isso. Mas em algum momento, essa natureza vai começar a se manifestar. E dependendo do teor de estímulo e de trauma e de situações que estiverem à sua volta se manifestando para te prender à natureza carnal, você vai começar a desenvolver um perfil. Né? Já percebeu que tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo, sou um pouco mais tímido, sempre foi meu jeito, acho que Deus me fez assim, com algum propósito, ou não. Eu sou extrovertido mesmo, Deus me fez assim, não, eu sou assim, olha, comigo não tem, bateu, levou, eu sou sincero mesmo, eu trato com a verdade, se chegar aqui na minha frente vai tomar de volta, né? Se não gostou, reclama com Deus que Ele me fez assim. Para todos os perfis, a justificativa é a mesma. Será que esses perfis são o mesmo que Deus fez ou eles só são reflexos e manifestações daquilo que você recebeu desde o dia que você nasceu? Veja, a gente costumou colocar nessa história toda o vilão, ou como vilão, a alma. Então a alma é o grande vilão, porque quando você não é dominado pelo Espírito, é a alma que está dominando, é a sua alma que não se cala, é a sua alma que está gritando, é a sua alma que está desequilibrada, é a sua alma que está ansiosa. Ou até Davi, quando escreve Salmos, ele fala assim, por que está batida a minha alma? Porque quando eu me calei, os meus ossos se secaram, mas é a alma. Quando a alma está alegre, eu formoseio o rosto, porque o coração do homem é alegre, formoseia o rosto, e várias vezes a gente fala de alma, de alma, de alma. Só que se você é os três em um só, talvez não seja a alma, né? Nessa questão de vilão. A alma só está manifestando a natureza. O corpo manifesta a natureza. O espírito também manifesta a natureza. Se a natureza que está te guiando e se manifestando for a natureza terrena, provavelmente o teu corpo tem dificuldades. Você passa por alguma enfermidade, ou você tem algum distúrbio. Presta bem atenção, com calma no que eu vou falar a respeito de corpo. Né? Glutonaria. Lembra que a gente falou disso naquele episódio sobre ciclo do domínio? Então, é a natureza terrena, a natureza pecaminosa, se manifestando no teu corpo. É algo que são frutos da natureza pecaminosa, ou frutos da carne, depende da Bíblia que você lê, qual é a versão. Mas são ações da alma que se manifestam no teu corpo. A tua alma manifesta sentimentos da natureza que você escolheu manifestar. Se é manifestação da natureza terrena, da natureza pecaminosa, da natureza maligna, da natureza humana, você sente tristeza, frustração, raiva, inveja, ódio, qualquer coisa que você quiser colocar nessa lista, e a Bíblia tem vários exemplos disso, e qualquer situação que não traga bons resultados, ou resultados frutíferos. Do outro lado nós temos a natureza divina, e essa natureza também tem que se manifestar. Agora, quem decide qual é a natureza que vai ser manifesta? A mente. Peraí, mas a mente não faz parte da alma? Porque se a nossa alma foi feita para se relacionar, não é a nossa alma que pensa, que sente, que gera vontades. A alma manifesta isso. Mas quem determina, quem direciona é a mente. É a tua mente que direciona como é que você vai se sentir. Se eu quisesse fazer um exercício com você agora, enquanto você está ouvindo esse podcast, eu ia falar assim, fecha o olho. Pensa numa criança gordinha, bochechuda. Se você fechou o olho agora, eu aposto com você que se alguém te viu, você está dando risada sozinho. Porque você olhou, pensou numa criança bonitinha, gordinha, bochechuda, e você começou a rir sozinho. Porque a imagem é feliz, é fofinha. Quem que direcionou o teu corpo a sorrir, a manifestar, a reagir dessa forma? A tua mente. Se eu fizesse o contrário e falasse, fecha o teu olho agora, coloca-se numa posição de vencido, de derrotado e começa a pensar nos seus problemas, aqueles que você não resolveu, aqueles que estão debaixo, engavetado, que você não quer nem falar, em menos tempo você já vai se sentir péssimo. Quem decidiu isso? A tua mente. A palavra fala que nós temos a mente de Cristo. E o texto que fala esse versículo, fala que o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. E por ninguém é discernido. Então, se a gente enxergar
que nós temos dois reinos, duas naturezas que procuram espaço para se manifestar no homem, que é corpo, alma e espírito. Quem define qual a manifestação que vai acontecer é a mente. Se você é homem espiritual e você tem buscado a mente de Cristo, a tua mente humana precisa expandir. Às vezes a gente acha que é trocar. Não, Senhor, tira minha mente, põe a mente de Cristo. Olha, se você ouvir o último episódio, você vai ver que Deus não troca as coisas. Ele extrai, ele dilui, ele coloca tudo para ser um só. Aliás, a oração de Jesus Cristo foi essa: Pai, que eu e ele sejam um, como eu e tu somos um. Então, para você ser um com Cristo, você tem que ter a mente de Cristo. Deus não faz uma substituição de cérebro, você não é um Frankenstein. Ele não vai te colocar numa mesa, abrir tua cabeça, tirar teu cérebro e colocar o cérebro de Cristo, a mente de Cristo. Ele vai fazer com que a tua mente humana expanda de tal forma que dê espaço para a mente de Cristo, que é ilimitada. E por ser ilimitada, consegue fazer com que você chegue em lugares que a tua limitação humana, a tua natureza pecaminosa, não pensaria nem imaginaria que você chegaria. Aliás, 2 Coríntios 2, é esse mesmo texto que eu estou falando. Já viu a gente usando esse versículo em convite de casamento? Talvez até seja o seu, né? Você está ouvindo aqui, e esse versículo seja o versículo do convite de casamento. Foi lá usado, porque o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você fala assim, que versículo romântico, que versículo lindo, porque eu encontrei o amor da minha vida e eu quero eternizar no convite do nosso casamento com esse versículo. Então, se não leu o resto do versículo, eu quero te convidar hoje a ler o resto do capítulo, o resto do trecho. Quando Deus fala que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou no coração, Ele está falando de não ter limites. Porque quem tem a mente de Cristo, quem discerne todas as coisas, manifesta a natureza divina e não fica limitado nos próprios afetos. Aonde são manifestos os afetos? Na alma. A alma começa a manifestar de, eu sou rejeitado, eu não sou amado, porque é sempre comigo, porque eu estou abandonado, porque eu sempre acabo sozinho, porque olha o que aconteceu, foi assim com meu pai, com a minha mãe, com meu avô. Aí você vai lembrando de todas as gerações de antepassados e já tendo a certeza de que você é o próximo. O que é isso? É manifestação da natureza terrena. Você seguiu com tantos fatos, com tantos eventos negativos, dizendo que você era o que você não era, que a hora que você manifesta a natureza terrena. Você guardou esse sentimento na tua alma e a mente que está prevalecendo é a mente humana, não a mente de Cristo. Porque isso tudo tem que gerar um funil. Quando você expande a tua mente e você encontra a mente de Cristo, você vai entender que nós precisamos de conhecimento e de experiência. Isso é sabedoria. A palavra não fala assim que o homem mais sábio do mundo foi Salomão, e ele fala várias vezes sobre discernimento. Né? Sabedoria não é para você ser o cara mais inteligente do mundo e ir para o Guinness. Sabedoria não é para você descobrir a fórmula mágica de como ganhar dinheiro, né? Milagrosamente, ou magicamente, misticamente. Sabedoria é discernimento. E às vezes a gente fica orando como se discernimento fosse uma coisa mística. Não, se aquele pastor, aquele bispo, aquele apóstolo, aquela pessoa orar por mim, eu vou receber discernimento e eu vou começar a olhar as pessoas como um raio-x. Querido, nada no mundo espiritual da parte de Deus é místico. Deus, tudo que Ele faz, Ele já deixou escrito na Bíblia. E Ele deu o caminho. O que é discernimento? Conhecimento mais experiência. Porque se você só tiver o conhecimento, é só informação. Você sabe o que é, mas não sabe como usar. Para usar, você precisa ter experiência. Quando você tem o conhecimento e você tem a experiência, aquilo te deu discernimento. Aquilo te deu sabedoria. Eu já sei como aplicar. Olha, se eu passar por essa situação de novo, eu sei como eu tenho que reagir. Conhecimento do quê? Conhecimento da palavra, que é a verdade liberta. Conhecimento de você mesmo. Você precisa se conhecer de verdade. Porque muitas vezes a gente foi acostumado a entrar numa caixinha, a fazer mantra, gospel.
desculpa aí a expressão, mas aí você fica repetindo, não, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor, como se o mantra fizesse você se tornar um mais que vencedor. Olha, se repetir essa frase vai fazer com que o teu espírito comece a acreditar e se enxergar como Deus te criou no espírito, continua repetindo a frase. Eu não vou falar para você que está certo ou que está errado. Mas o só repetir a frase não vai te fazer mais que vencedor. Você precisa conhecer quem você é, qual é a tua história. A gente já tem falado isso, já tem uns 4 ou 5 episódios. Vamos mapear, vamos saber quem eu sou? Deixa eu saber qual é a minha história, o que foi que eu vivi, quais foram os eventos que aconteceram na vida, o que esses eventos geraram. O que eu sou hoje por causa desses eventos? O que eu fiz desses eventos? Eu tenho desses eventos um resultado de rejeição? Eu tenho um resultado de tristeza profunda, de depressão, de ser uma pessoa rancorosa, de uma pessoa invejosa? Ou eu peguei todos esses eventos e ao invés de validar, eu transformei o resultado? Isso é se conhecer, conhecimento próprio. Onde vai estar a sua experiência? Vai ser na oração, vai ser na leitura da Bíblia, vai ser exatamente ouvindo a voz de Deus, né? Agora, a gente precisa lembrar, só a leitura da Bíblia resolve? Só a oração resolve? Não adianta orar 200 horas se você não entender o poder que está na mente. A tua mente tem que estar ajustada com a mente de Cristo. O que eu quero dizer com isso? O corpo é manifestação da alma. Olha esse exemplo. A gente está ali em Atos, no comecinho, Pedro e João estão entrando no templo, eles encontram um paralítico, um coxo na porta. Qual é o pedido desse paralítico? Dinheiro. João e Pedro olham para ele, e porque eles estão limpos, porque a água, o poder de Deus está fluindo através deles, passando de maneira simples, fácil, direta. Eles discernem imediatamente: esse homem não precisa de dinheiro, esse homem precisa de cura. E eles manifestam naturalmente, porque é natureza, lembra? Se é natureza divina, vai manifestar naturalmente. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eles não fizeram isso porque eles olharam e viram que estavam sem carteira, porque não tinha dinheiro, porque não sabiam o que fazer, porque, ai meu Deus, como é que eu vou fazer agora para dizer que eu não tenho dinheiro? Esqueci minha carteira em casa, amanhã eu passo aqui e deixo. Não foi isso, foi discernimento. Eles olharam e perceberam: eu tenho uma outra forma de ajudar, eu tenho uma outra forma de gerar resultado. Eu tenho uma outra forma de fazer com que aconteça na vida dele a manifestação da natureza divina. Eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para dizer: isso aí é pecado, viu? Tenho certeza que seu pai e sua mãe pecou, e agora isso aí, você ser coxo desse jeito, só pode ser culpa deles. O religioso faz isso. O religioso pega o conhecimento teórico e usa para julgar porque ele não tem experiência com o poder. O religioso deseja poder para dizer que ele é mais poderoso do que o outro. Olha, venha a mim, venha na minha igreja, venha no meu altar, venha na minha sala, venha no meu escritório, venha na minha empresa, porque eu sou melhor que o outro, porque eu sei fazer melhor. Para quê? É para isso que você quer poder? O poder que Jesus prometeu para nós, quando ele subiu aos céus, foi para que nós fôssemos testemunhas. Atos 1:8. Olha, vai descer sobre vocês o Espírito, e vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. E aí, não é que eu provo que eu sou testemunha de Jesus se eu manifesto o poder mágico e místico. Não, eu manifesto que eu sou testemunha de Jesus Cristo quando a minha vida é uma vida marcada de experiências e discernimento. Porque a gente aprendeu que nós somos corpo, alma e espírito, mas a gente se perde no meio do caminho. Tudo começa com a voz. Tudo começa com a voz. Qual foi a comunicação que você recebeu desde que você nasceu? Qual é a voz que você tem ouvido até hoje? É a voz de Deus? Ou é a voz do inferno? Ou é a voz dos seus sentimentos? Essa comunicação tem sido verbal, não verbal, ativa, você só recebe. As pessoas nem falam para você, mas você se sente como se elas estivessem falando: você não presta. Não, você não. Ou você é do outro polo da régua, né? Não, as pessoas olham para mim porque eu sou demais. E só o ego inflando. Qual é o tipo de comunicação que está startando os teus pensamentos? Qual é a voz que faz gerar em você um pensamento?
Esse pensamento tem sido de quê? De vida ou de morte? Porque o teu pensamento gera sentimento. O teu sentimento é para que o reino se manifeste? É para que o pobre necessitado seja suprido, seja atendido nas suas necessidades? Ou o teu sentimento é de que você quer ter mais, quer ganhar mais, para ter mais, para dizer que você é o bonzão e que você tem a bênção de Deus só por causa disso? Voz gera pensamento, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação. Depois que você sentiu, você tem uma atitude. Né? Quando você toma uma picada, você grita automaticamente. Né? A reação natural. Tem gente que não grita, tem gente que sai esperneando por aí, tem gente que desmaia, tem gente, cada um reage de um jeito. Agora, a questão aí importante é que as suas ações geram crenças. E quando eu digo crenças, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de Deus, nem de Espírito Santo, nem de Jesus Cristo. Eu estou falando de crenças dominantes. Vamos dar um exemplo, uma pessoa que sempre, a vida inteira foi rejeitada. Sofreu uma rejeição lá na infância, às vezes nem aconteceu a rejeição, mas ela se sentiu assim. Ela ouviu uma voz, aquilo gerou um pensamento, eu acho que eu sou rejeitado. Ela deixou esse pensamento virar um sentimento, sou rejeitado. Então ela se comporta como alguém rejeitado. Então pode até chegar pessoas do lado dela para amar, para aceitar, mas ela não se permite ser aceita. Ela não se permite ser amado. Ela fica assim, não, mas daqui a pouco você vai ver só. Fica aí falando que me ama, tá aí falando que tudo bem, que gosta de mim, que gosta do meu trabalho. Mas você pode esperar, daqui a pouco vai me mandar embora. Daqui a pouco vai me abandonar. Daqui a pouco vai dizer que eu não presto. Daqui a pouco vai dizer que não é para mim. Por quê? Todo aquele histórico, a voz, o pensamento, o sentimento, as ações, geraram nela crenças dominantes, que ela é rejeitada. Então, é lógico, vai gerar uma rejeição. E uma hora ou outra, ela vai ser rejeitada de novo, porque ela manifesta, de novo, manifestação de natureza, aquilo que ela crê. Entendeu porque o poder é da mente? Entendeu porque você tem que ter a mente de Cristo? Porque quando você tem a mente de Cristo, você vai manifestar aquilo que Jesus quer que você manifeste. E Jesus, sabe o que Ele quer? Ele falou assim, você vai fazer as obras que eu fiz, e maiores ainda. Ele não estava dizendo que você vai ser o milagreiro do Agreste. Você não vai ser aquele que olha, só de você olhar o demônio vai sair. Quando ele falou que você faria obras maiores ainda do que as minhas, as mesmas e maiores, ele estava falando assim, você vai poder olhar para a pessoa e discernir aquilo que ela precisa. Você vai conseguir olhar para uma pessoa com compaixão e vai conseguir distribuir amor. Isso é manifestar a natureza divina. Não é a disputa para saber quem é o milagreiro da hora, para saber quem é o milagreiro do momento, para saber quem é o que faz mais milagres. Milagres faz parte. 2 Coríntios 12:2, o meu apostolado foi confirmado com persistência, e eles são sinais, prodígios e poderes miraculosos. E aí a gente lê com os nossos correspondentes da natureza terrena e acha que para alguém ter a característica apostólica, essas credenciais de apostolado, credenciais apostólicas, tem que ser alguém que quando anda sai faísca ou até levita, porque precisa de um poder místico para poder validar. Não. Quando você manifesta a natureza divina, sinais, prodígios e maravilhas são coisas naturais. Sinais você só consegue enxergar pelo discernimento. Não é todo mundo que enxerga sinal, sabia? Quem está ajustado com o Espírito de Deus, quem tem a mente de Cristo, uma borboleta voando na frente é sinal. Quem não está, até mula falando não é sinal. A mula pode começar a falar que você não vai achar que é sinal de Deus. Agora, quando você está ajustado, você manifesta sinais. Prodígio. O que é um prodígio? Se você for no dicionário, você vai ver que prodígio é alguém que sai da média. Quem tem a mente de Cristo não fica na vida medíocre. Ele sai da média, sobressai não porque é melhor, porque é o bonzão, porque é comparação, porque é uma competição. Não, sai da média porque a natureza divina faz com que ele viva em outra dimensão, discernindo todas as coisas. Então ele não perde tempo validando fatos e validando palavras e vozes que vão trazer destruição. Ele não fica validando situações que vão manifestar a natureza terrena, a natureza carnal. O que mais ele fala? Sinais, prodígios e maravilhas. Maravilha é aquilo que não acontece.
E nesse mundo que está cada vez mais destruído porque ele está morto no maligno, é o que a palavra fala, quem tem a mente de Cristo consegue ser diferente porque anda na contramão. Está todo mundo dizendo, o mundo não tem jeito, então vamos pregar o céu. O mundo não tem jeito, então vamos dizer que, olha, é melhor você garantir sua vaga no céu. Por que você não pode dizer assim, aceite a Jesus, garanta sim a tua salvação eterna, mas você pode fazer diferente enquanto você está vivo nessa terra. Porque se esse discurso tivesse validade, né, tipo assim, olha, esse mundo só está de mal a pior, então você só tem mesmo que garantir sua vida no céu, talvez Jesus pregaria diferente, você não acha? Olha lá, Jesus só fala arrependei-vos. Ele não falava essa palavra para pecadores, o arrependei-vos dele era para a igreja, o arrependei-vos dele era para os escolhidos. Quando Jesus falava arrependei-vos, era para quem era escolhido. Presta atenção, você está manifestando a natureza errada. Jesus ia lá e cuidava do pobre, da viúva, do necessitado, curava as pessoas. Ele fazia a diferença onde ele estava, no ambiente que ele estava. Ele manifestava a natureza divina. Ele não tinha crenças que vinham de um histórico destruído. Ah, mas espera aí, você está falando de Jesus, né? Jesus não conta. Como não conta se ele nasceu 100% homem? Ele foi 100% Deus e 100% homem. Ele passou pelas mesmas situações. Só que ele manifestou 100% a natureza divina. E o convite que eu tenho para te fazer hoje nesse episódio é: o que você está manifestando? Comece a manifestar a natureza divina. Comece a mudar os teus resultados. Para de perder tempo validando aquilo que destrói. Para de perder tempo validando aquilo que vai te trazer destruição. As tuas crenças se manifestam. E você crê na tua mente, sabia? Você crê na tua mente. É o que a palavra fala. Com a boca você confessa, mas com o coração, com a tua mente, você crê para a tua justiça. E às vezes a gente acha que esse versículo está falando só sobre salvação eterna, só sobre vida eterna. Você vai manifestar a justiça a partir, com base naquilo que você crê. O que é que você tem crido? Que você é derrotado? Que você vai acabar sozinho? Que tua vida ia acabar como os teus antepassados? Com uma doença incurável, de repente, no auge da vida? Ou é acabar sem família? Ou é acabar desestruturado, sem emprego, sem dinheiro? O que foi condicionado em você e que está se manifestando na tua natureza terrena? Te limitando nos teus próprios afetos. Então, porque eu me sinto mal, porque eu me sinto gordo, porque eu me sinto cansado, porque eu me sinto doente, porque eu me sinto rejeitado, porque eu me sinto desprezado, ou porque eu me sinto isso ou aquilo. Comece a se enxergar no Espírito quem você é, quem Deus criou você para ser, e manifeste a natureza divina.